Amém? Amém. Vamos lá em João 9. João 9. Isso. João 9, 10. Obrigado. Então aqui está a pergunta, no versículo 10. João 9, 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Versículo 10 aponta para a pergunta, que aquelas pessoas que estavam desconfiando do milagre do cego, eles fizeram essa pergunta para o cego. Seus vizinhos, diz aqui que seus vizinhos, quem conhecia ele, fez essa pergunta, Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Vocês se recordam que havia uma dúvida, por parte dos discípulos, porque eles no versículo 2, eles perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E essa pergunta dos discípulos era também o entendimento dos demais, que se havia algum mal na terra, era porque alguém tinha pecado, então Deus colocava esse castigo sobre aquela pessoa por causa do pecado dela. E muitas vezes acontece isso, Nós queremos culpar a Deus pelo nosso pecado. Nós queremos colocar na responsabilidade de Deus o fato de nós pecarmos, ou de qualquer desastre nesse mundo que acontece, a gente querer dizer que Deus está castigando por causa do pecado. E é muito comum, a gente vê esse tipo de pensamento. E era o pensamento da época, era o pensamento dos judeus. E é muito comum hoje em dia também. Se alguém prospera, a mão de Deus está sobre a vida dele. Se alguém está passando luta e dificuldade, a mão de Deus não está sobre a vida dele, E isso é mentira. Isso é mentira, Isso é mentira, isso não é verdade. A gente vê que na maioria das vezes são as dificuldades e as lutas que levam a gente a ser alguém melhor. São as dificuldades e as lutas permitidas por Deus que nos levam a ser pessoas boas e que superam as dificuldades e as lutas. E muitas vezes nós deixamos com que o fatalismo tome conta do nosso coração. E eu queria dizer para você, o fatalismo não é cristão. O fatalismo não é cristão. Sorte e azar não é cristão. Não existe sorte e azar para Deus. Não existe. Não existe. Você está aqui hoje, agora, pela vontade de Deus. Não existe sorte e azar para Deus. Você está aqui agora, nesse momento, pela vontade de Deus. O fatalismo, que a gente está tão acostumado, vem de uma sociedade que preza pelo ateísmo, que não pode colocar Deus em nada, que não pode colocar Deus no pensamento. E é por isso que a gente está tão acostumado a pensar dessa maneira. E por mais que os judeus fossem estudiosos da palavra, por incrível que pareça, eles tiravam Deus, daquela situação e daquele cego. Porque como é que pode Deus querer o mal de alguém? Como é que pode Deus preparar o mal para alguém? E era isso que eles estavam pensando a respeito daquela pessoa. E é isso que muitas vezes passa pela nossa cabeça. Que está acontecendo uma fatalidade, que o mundo está desgovernado, Há 3 meses atrás a gente estava com medo do Putin apertar o botão que explodiu o mundo,
E eu dou graças a Deus porque eu vi um pastor, servo de Deus, falando assim: quem vai apertar um botão e explodir o mundo vai ser Jesus Cristo. Graças a Deus por gente que vê o mundo do aspecto cristão, da Bíblia. E Jesus, e o apóstolo João colocou esse versículo aqui exatamente para a gente pensar sobre isso. Porque essa dúvida daquelas pessoas, muitas vezes é a dúvida do nosso coração. E a gente fica com dúvida, e a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração. Porque nós não cremos na soberania completa de Deus sobre tudo e sobre todos. Nós preferimos acreditar que as coisas estão no acaso e que a coisa funciona do nosso jeito e da nossa maneira, e que se a gente puder resolver tudo, a gente vai e resolve. Né? Não no sentido positivo, de que a gente supera todas as coisas pelo poder de Deus, mas no sentido negativo, de que com a força do nosso braço a gente resolve todas as coisas. E pela Bíblia a gente sabe aonde a força do nosso braço nos leva. A força do nosso braço nos leva a apostatar de Deus. A força do nosso braço nos leva a desconfiar de Deus. A força do nosso braço, ou melhor, a confiança na força do nosso braço nos leva a apostatar de Deus. E é exatamente quando nós permitimos que Deus saia do meu e do seu pensamento. É exatamente quando a gente deixa a voz do diabo triunfar na nossa mente, desconfiando de Deus, desconfiando do plano de Deus, desconfiando da soberania de Deus, desconfiando do plano soberano de Deus. Exatamente. O jornal, você vai lá ver, dá ouvido pro jornal, é lá. O diabo não vem com tridente, não. Tá lá, é o jornalista. Ele tá prefigurado lá. Me desculpe os jornalistas, tá? Não são todos, mas vocês entenderam. Dá ouvido para aquilo, você está dando a voz ao diabo. O diabo está dando ouvido ao diabo. Se aquela voz entrou no seu coração e dominou, aquele pensamento não tem... Quando aquela pessoa ela fala aquelas coisas, por trás tem uma ideologia. Deus fora, homem dentro. É isso que está por trás da maioria deles. Não todos, mas da maioria deles, da mídia. Deus fora, não existe Deus. Na mídia não existe esperança. Na mídia não existe renovação. É sempre tirado tudo que é de bom, porque não tem Deus. E quando a gente tira Deus do nosso pensamento, a gente tira Deus do nosso jeito de pensar a vida, da nossa ideologia, quando a gente tira Deus da nossa cosmovisão, a gente dá lugar para o diabo. E o diabo faz o que quiser com o meu e seu pensamento, como estava fazendo com o pensamento desses vizinhos. Eles não podiam acreditar no poder de Deus. Eles não podiam crer que Jesus fez um milagre. Eles não podiam crer que aquele cego podia ver. Eles não podiam crer que podia haver conversão. Eles não podiam crer. Deus estava fora do seu pensamento. Eles estavam acostumados com uma religião, com uma tradição, com um jeito das coisas serem, e não podia ser diferente. Por quê? Porque dentro da sua cosmovisão não tinha Deus. Então eu quero aqui clamar, meu irmão e minha irmã, e a mim também, que a gente ponha Deus nos nossos pensamentos, Deus nas nossas expectativas, Deus nas nossas esperanças, Deus no nosso pensamento, Deus em tudo, Deus em tudo. Da maneira como nós enxergamos a vida, ponha Deus nos seus projetos, ponha Deus nas suas decisões, ponha Deus nos planejamentos que você faz para a sua vida, Deus. E tira o diabo de lá. E tira a dúvida de lá. E tira a incerteza de lá. E tira a confusão de lá. E tira a ansiedade de lá. E tira todo o pecado de lá. Para que Deus triunfe sobre as nossas vidas. Para que Deus triunfe em nossos corações. Para que Deus triunfe em nós. E o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Glória a Deus. O reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Se você quer que o reino de Deus venha sobre a sua vida, deixa Deus reinar sobre as tuas decisões e os teus pensamentos. Deixa Deus reinar sobre a tua mente. Deixa Deus triunfar agora, no momento da meditação da palavra, e lá no seu trabalho, e no seu caminho para o seu trabalho, e no seu caminho para casa,
E na hora que você levanta e que você deita, põe Deus na tua vida. Põe a Deus na tua vida. Põe a tua mente a trabalhar pela cosmovisão cristã. Porque é isso, o Espírito Santo de Deus, é assim que Ele trabalha. Ele trabalha quando nós estamos olhando para alguma coisa e Ele, pela luz das Escrituras, faz-nos entender aquilo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, da maneira que Deus enxerga as coisas. Deixa Deus tomar conta da sua vida. E de toda a sua vida. E de toda a nossa vida. Para que a gente não tenha essas dúvidas aqui. Para que a gente não fique interrogando e perseguindo as pessoas que estão vivendo os milagres de Deus. Como aquele cego estava. Amém? Amém? Amém. Amém.